Eu gosto sempre de pensar que quando vamos trabalhar uma substância, nós estamos trabalhando o nosso corpo, levando sempre em consideração que o nosso corpo é formado de sistemas, os sistemas formados por órgãos, os órgãos formados por tecidos e os tecidos formados pela unidade básica e fundamental à vida, que é a célula. E esta célula é formada de substâncias. As substâncias inorgânicas, água e sais minerais, e as substâncias orgânicas, que são aquelas que têm como estrutura base o carbono, possuem carbono na sua estrutura base. Então, as substâncias orgânicas são os carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Hoje nós iremos então trabalhar os lipídios. Para começarmos, é interessante pensarmos na estrutura desses lipídios. Toda vez que nós falarmos em lipídio, nós estamos falando de um polímero e o seu monômero vão ser os ácidos graxos mais glicerol. Então, nesse caso, os lipídios são formados a partir de ácidos graxos mais glicerol. É interessante sempre pensarmos quem é o polímero e qual é a menor unidade que caracteriza esse polímero. Além de trabalharmos essa estrutura base aqui dos lipídios, nós precisamos também saber quais são as importâncias, quais são as principais funções desses lipídios. Nós precisamos torná-los importantes para conseguirmos então fixar bem a importância de cada um desses lipídios para compreendermos melhor as questões de vestibulares e de Enem a que vocês aí serão submetidos. Então veja, nós temos uma das importâncias mais destacáveis. Primeiro, os lipídios, eles são importantes porque entram na constituição da nossa estrutura de célula. Sim, a nossa célula é formada de membrana plasmática e a membrana plasmática é formada de uma dupla camada de fosfolipídios. Então, essa é uma função estrutural de extrema relevância. Além dessa função estrutural, nós temos lipídios que têm função de reserva no nosso corpo. Por exemplo, a nossa hipoderme é formado de um tecido adiposo que nos adipócitos nós armazenamos lipídios de reserva. Então, reserva é outra função. Lembrando que no nosso caso, nós armazenamos os lipídios na nossa tela subcutânea, no nosso panículo adiposo, no nosso tecido adiposo, enquanto os vegetais armazenam os seus lipídios, na maioria das vezes, predominantemente nas sementes. Afinal de contas, é interessante ficar ligado. Eu cozinho com óleo de soja, com a parte da soja que eu extraí esse óleo, a semente. Óleo de milho, qual foi a parte do milho que eu extraí esse óleo? Da semente. Então, no animal, nós temos armazenamento de lipídio no tecido adiposo, enquanto no vegetal, predominantemente, esse lipídio é armazenado nas sementes. Além dessa função, nós temos os lipídios pigmentados, como é o caso dos carotenoides. Caroteno, essencial à formação da vitamina A, do retinol, que é essencial à formação e funcionamento dos nossos cones e bastonetes, que estão presentes na nossa retina. A gente costuma dizer que cenoura é bom para as vistas, cenoura tem beta-caroteno e caroteno é essencial à formação da vitamina A, retinol, essencial ao funcionamento da nossa retina. Nós temos também os lipídios, conhecidos como ceras. Esses lipídios são importantes para quê, Érica? Nós temos três importâncias bastante destacáveis. Primeiro, nós temos as ceras aqui, ó, presente na nossa orelha, que vai proteger-nos contra a ação, a entrada de micro-organismos como bactérias. Além disso, nós temos as ceras que são essenciais à formação das colmeias
é uma importância ecológica bastante destacável porque é a forma de reprodução. É o que garante a reprodução das abelhas e nós precisamos destacar essa importância porque as abelhas são os principais agentes polinizadores, garantindo a reprodução sexuada das angiospermas. Além disso, nós temos as ceras presentes nos vegetais de natureza lipídica, as ceras presentes naqueles vegetais que vivem com restrição hídrica. Por exemplo, na caatinga, quando você analisa as características xeromórficas, você vai conseguir perceber numa cactácea, por exemplo, uma cera na parte externa da epiderme para garantir que proteja contra evapotranspiração, diminua a eliminação de água ali daquela planta. Então, plantas com restrição hídrica, como o caso da caatinga com estresse hídrico, nós costumamos observar uma cera espessa para proteger a planta contra a eliminação excessiva de água. Além disso, nós temos também os lipídios conhecidos como esteroides, que é o caso do colesterol. Embora a maioria das pessoas pensem que o colesterol seja ruim, mas nós precisamos destacar que o colesterol ele é essencial à formação da nossa membrana plasmática. Além disso, ele entra na constituição de hormônios sexuais como estrógeno, progesterona. Vale a pena aqui destacar que é muito comum que as questões vestibulares cobrem o colesterol ruim e o bom colesterol nos enunciados das questões, e eu deixo a dica aqui para vocês. Toda vez que uma questão de vestibular trouxer para você o bom e o mau colesterol, você vai lembrar. LDL, logo Deus leva, é o mau colesterol. É aquele colesterol que vai fazer com que a gordura fique impregnada nas suas artérias, causando a obstrução parcial ou total, formando o que nós chamamos de placa de ateroma, diminuindo o fluxo sanguíneo ou diminuindo o espessamento, a passagem do sangue ali nas suas artérias. E o HDL, hoje Deus livra, porque é aquele colesterol bom que tira a gordura do sangue e leva para o interior da sua célula. Então, LDL, logo Deus leva, é o mau colesterol e está intimamente associado à formação de placa de ateroma, e o HDL, hoje Deus livra. Lembre-se, é o bom colesterol, ele tira a gordura do sangue e direciona para as células para que nós possamos utilizar. Agora, além disso, além de trabalharmos essas principais funções aqui dos lipídios, nós precisamos conhecer um pouco da sua classificação. Veja, nós temos os lipídios simples. O que é um lipídio simples, Érica? São os lipídios formados apenas de ácido graxo mais glicerol. Por exemplo, os glicerídeos, os lipídios presentes lá na planta, o lipídio que nós utilizamos em forma de óleo vegetal, o lipídio que nós utilizamos como gordura animal. É um lipídio simples, ele é formado apenas de ácido graxo mais glicerol. Vale a pena destacarmos nesses glicerídeos uma diferença entre as gorduras saturadas e a gordura insaturada. Ah, Érica, como é que eu faço para distinguir isso? A gordura saturada é aquela gordura sólida à temperatura ambiente. Ela é de origem animal, como é o caso da gordura de porco. Você frita o toicinho, enquanto está com alta temperatura ele está líquido, mas depois que ele esfria a temperatura ambiente ele vai ficar sólido. Então trata-se de uma gordura saturada, a gordura de porco, a banha de porco. Agora, o óleo de soja, ele é um lipídio, um glicerídeo insaturado. O que é essa insaturação, Érica? A gordura insaturada está relacionada com as duplas ligações de carbono
as duas ligações entre esses carbonos aqui na cadeia lipídica. Então, quanto maior a quantidade dessas duplas ligações entre os carbonos, mais insaturado o lipídio é, mais fluido ele é à temperatura ambiente. Tudo bem? Além desses lipídios, nós precisamos os lipídios simples. Ceras são lipídios simples, formados também por ácido graxo mais glicerol, mas nós temos os lipídios compostos. O que são os lipídios compostos, Érica? São aqueles que, além de ácido graxo mais glicerol, nós temos um outro composto. Por exemplo, os fosfolipídios. Fosfolipídios, nós temos o grupo fosfato e, além disso, ácido graxo mais glicerol. Então, trata-se de um lipídio composto. Além disso, gostaria também de destacar aqui os esteroides, como é o caso do colesterol, que é importante demais por entrar na constituição da nossa membrana plasmática. Além disso, entra na constituição dos hormônios sexuais, estrógeno e progesterona. Então, só para lembrar-lhes aqui, falou de lipídio, trata-se de uma substância orgânica. Além disso, os lipídios são polímeros formados de ácidos graxos mais glicerol. Além disso, preciso pensar nas principais importâncias dos lipídios. Tem importância estrutural, porque entra na constituição da minha membrana plasmática, tendo em vista que ela é formada de uma dupla camada de fosfolipídio. Tem importância de reserva, levando em consideração a energia armazenada no nosso panículo adiposo, nos nossos adipócitos, no nosso tecido adiposo. Nós temos que lembrar também da função dos esteróis, leva em consideração colesterol, essencial à formação da nossa membrana plasmática. Temos que lembrar dos lipídios pigmentados, que são essenciais ao funcionamento da nossa visão, tá? Nós temos que lembrar também das ceras. E quando vocês forem pensar em cera, pense nessa proteção aqui do ouvido, mas pense também nas ceras que impermeabilizam as folhas das plantas para impedir a evapotranspiração. E pense nas ceras que permitem a formação das colmeias e garantem a reprodução das abelhas, que são os principais agentes polinizadores. Tudo bem? Eu espero que eu tenha ajudado vocês até aqui. E aí, eu sempre costumo dizer o seguinte: se o seu sonho é passar no vestibular, o meu compromisso é caminhar com você até a sua aprovação. Eu espero vê-lo por aqui. Eu vou disponibilizar mais aulas a respeito das substâncias orgânicas e eu espero que você nos acompanhe. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.